Legião Urbana já cantava: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, limpa. Melhor eles do que eu, né? E sim, quando a gente usa água de poço, geralmente ela é muito limpa, a gente precisa só filtrar, desinfetar e manda para o consumo. Mas a maior parte das cidades brasileiras não usam água de poço, ou usam também, mas principalmente de fontes superficiais, rios, lagos, e raramente a água é transparente. Na maioria das vezes ela tem cor, ela tem turbidez. E como que a gente transforma essa água cheia de cor em algo transparente? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, coagulação. Bora lá conhecer e acompanhar esse processo. E aí, galerinha, tudo bem? Sou eu, professor Fábio, regravando uma aula sobre coagulação. Sim, essa aula já foi apresentada aqui, dividida em 3 partes. Então, se você gosta de uma aula completa, demorada, estilo sala de aula, recomendo que você acompanhe essa que está no card. Agora, se você quer uma coisa mais rápida, mais prática, só para conhecer, essa aula regravada vai ser feita especialmente para você. Então, vamos falar de coagulação. Antes de mais nada, quero pedir gentilmente para você, se puder, compartilhar, curtir, comentar, divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que também se interessam por assuntos ambientais, pois isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos para vocês, beleza? Então, bora lá começar a falar sobre coagulação. Como eu disse então, raramente a água natural ela é transparente, principalmente de mananciais superficiais, rios e lagos. A água vai ter uma série de constituintes, de partículas, de micro-organismos que vão deixá-la mais esverdeada, avermelhada, uma cor mais marrom, amarelada, mas dificilmente transparente. E a função da coagulação é justamente essa: começar o processo para tornar a água transparente, para que ela chegue até a nossa casa dentro do que exige a legislação. Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, alterada pelo texto da Portaria 888. Sim, também já fiz uma aula sobre isso aqui nesse card aqui, beleza? Na portaria é dito que a água tem que ter um máximo de 15 unidades de cor e no máximo 5 unidades de turbidez. Acima disso, ela está fora do padrão. Então, quem vai tornar a água transparente para nós são os coagulantes. A coagulação, então, é o primeiro processo de tratamento da água em uma ETA convencional. Podem haver outros, mas numa ETA convencional, o primeiro processo é a coagulação. Mas antes da gente sair entendendo o que é coagulante, jogando produto químico na água e vendo a magia acontecer, você tem que entender o que são os colóides e por que nós precisamos então dos coagulantes. Colóides são partículas muito pequenininhas que têm entre 1 a 1000 nanômetros de diâmetro, ou seja, são mais finas do que um fio de cabelo. Elas existem em grandes quantidades na água. São derivadas de micro-organismos, argilas, metais precipitados, um monte de ácidos úmicos que vêm da decomposição da matéria orgânica. E esses colóides, como estão presentes em grandes quantidades, eles turvam o meio, ou seja, eles criam dificuldades à passagem da luz. Então a água não fica transparente, acontece essa turvação. E como eles são muito pequenininhos, eles ficam num limbo. Eles são maiores do que substâncias que estão dissolvidas, mas menores do que substâncias que se precipitam, que vão para o fundo do sistema. Então é muito difícil a remoção do colóide sem o auxílio dos coagulantes. E outra coisa muito importante também para lembrarmos sobre os colóides é que a maioria deles tem cargas elétricas negativas na sua superfície. Ou seja, como quase todos ali têm cargas elétricas negativas, eles ficam o tempo todo se repelindo, eles não se juntam, não se unem, eles não são muito parceiros, não ficam agregados. O tempo todo eles estão se desviando um do outro,
turvando a água e tornando o processo de remoção muito difícil. Já que os colóides não querem ficar próximos uns dos outros, são desunidos, nós vamos usar um produto químico que vai juntar, que vai obrigá-los a ficar próximos uns dos outros. Esse produto químico vai ser uma espécie de cola que vai sair catando os colóides, juntando, aglomerando eles, formando um blocão massivo e pesado do tamanho da cabecinha de um alfinete, mas que é o suficiente para ir para o fundo do sistema pelo seu próprio peso nas próximas etapas, na floculação e posterior decantação. Coagulantes, por sua vez, são produtos químicos que vão liberar cargas na água e essas cargas vão unir esses colóides, fazer com que eles se aproximem. Existem vários tipos disponíveis no mercado, mas principalmente eles são sais metálicos, à base de ferro e alumínio. E também existem os polímeros, coagulantes à base de carbono, cadeias muito longas de carbono. Na categoria de coagulantes químicos, nós temos sais metálicos hidrolisados, como cloreto férrico, sulfato férrico ou de alumínio, cloreto de magnésio, sais metálicos pré-hidrolisados, como cloreto de polialumínio, também chamado de policloreto de alumínio, que nós usamos aqui no tratamento da água em Campinas, cloreto poliférrico, sulfato poliferroso, sulfato polialumínio. E depois nós temos também os polímeros sintéticos, como a poliacrilamida, o polialquileno, poliamina, enfim, vários outros com nomes bem difíceis. Uma das características legais dos polímeros é que a gente pode ter materiais com diferentes cargas elétricas. Temos, por exemplo, os polímeros aniônicos, ou seja, polímeros que liberam ânions, cargas elétricas negativas. Polímeros catiônicos, polímeros que vão liberar principalmente cargas elétricas positivas. E polímeros neutros, sem carga elétrica, nem positiva e nem negativa. E qual que é o melhor coagulante para tratar a sua água? Depende. É uma resposta meio subjetiva, mas depende. Depende das características da água que você quer tratar, do grau de qualidade que você quer chegar, do custo-benefício desse produto, se ele é de fácil aquisição, de fácil transporte, a pureza dele. Então, geralmente, nós testamos vários tipos de coagulantes antes de decidirmos qual que é o melhor para aquela ETA, para aquela qualidade, para aquele tipo de água. E se você nunca viu um coagulante na sua vida, fica tranquilo, ok? Se você for até o supermercado, naquela seção que vende produtos para piscinas, você vai ver um clarificante. Geralmente esse clarificante é o sulfato de alumínio, o mesmo produto usado para clarificar a água numa estação de tratamento também é usado para piscinas, para clarificar a água de piscinas. Não é um produto muito caro, ele pode ser manipulado por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento e você consegue comprar isso em supermercados ou lojas de produtos específicos para piscinas. Mas eu sei que você está pensando o seguinte: Ok, professor, entendi o que são os colóides e entendi o que são e para que servem os coagulantes. Mas como que eles funcionam? Como que eles unem os colóides? Boa pergunta! Os coagulantes funcionam de duas formas. A primeira delas nós chamamos de desestabilização. Então, como eu comentei, a maioria dos coagulantes tem uma carga elétrica que geralmente é positiva e os colóides têm cargas elétricas que geralmente são negativas. Positivo com negativo, o que acontece? O coagulante, então, usa sua carga elétrica positiva para atrair o colóide com carga elétrica negativa, formando, então, uma associação que nós chamamos de desestabilização. E esse floquinho que começou a ser formado também vai atrair outros flocos da região, juntando, agregando e crescendo por processos de trocas de cargas. Então, a desestabilização, a grosso modo, é um fenômeno químico. Depois que vários floquinhos se uniram, viraram um emaranhado de coisas, ele passa a ficar flutuando na massa líquida, pegando os colóides que estão desavisados por aí, mas sem que aconteça uma troca de carga. Nesse processo, onde um floco maior ele arrasta um colóide, nós damos o nome justamente de arraste. E alguns autores vão chamar de varredura. Processo de coagulação por arraste ou varredura.
Nesse caso, então, não acontece uma troca de cargas, não é um processo de desestabilização, mas um fenômeno físico, onde um flocão sequestra, captura e não deixa mais escapar um colóide. São esses dois fenômenos que nós usamos para entender a coagulação. E aqui vai um comentário muito particular, inclusive. Alguns autores explicam que a desestabilização e o arrasto ainda não são plenamente esclarecidos. Todas as etapas ainda contêm algumas coisas que precisam ser melhores explicadas, mas que basicamente são esses dois processos que explicam a formação de um floco no processo de coagulação. E agora nós chegamos numa parte muito importante desse vídeo aqui. Alerta de atenção, por favor. Sim, pare o que você está fazendo. Desliga aí o celular, não, a não ser que você esteja assistindo pelo celular, senão deixa ele ligadinho. Mas para o que você está fazendo, se concentra no que eu vou falar. Para que a coagulação seja muito bem feita, aconteça de uma forma muito eficaz, dois parâmetros precisam ser monitorados, ajustados e controlados de perto. E esses parâmetros são o pH e a alcalinidade. Ah, professor, mas pH e alcalinidade não é a mesma coisa? Raios e trovões! Não. Você não assistiu esse vídeo, né? Você não assistiu esse vídeo e eu já te expliquei dezenas de vezes que pH é uma coisa e alcalinidade é outra. Embora estejam interrelacionados, são propriedades químicas diferentes da água. Uma depende da outra e a coagulação depende dessas duas. Bom, quanto ao pH, você tem que entender que a maioria dos coagulantes atuam como sais de caráter ácido. Então, quando você joga o coagulante na água, ele vai começar a baixar o pH da água por reações químicas. O pH da água começa a cair, mas chega uma linha onde o próprio coagulante para de funcionar. Entende? Ele é o remédio, mas ele também é o veneno, ele se auto-sabota. Ele traz o pH para uma faixa tão baixa, onde ele mesmo pode parar de funcionar e a água fica pior do que ela estava antes. A maioria dos coagulantes funciona muito bem numa faixa de pH que vai entre 4,5 e 8. Existem produtos que funcionam fora dessas faixas, mas, a grosso modo, essa seria a faixa ideal de trabalho. Quando você joga o coagulante, então, o pH começa a cair, e se chegar num valor muito baixo, para de funcionar. Quem tem que estar presente, então, sustentando, segurando, não deixando esse pH cair? Isso, a alcalinidade. Ou seja, quando a água tem uma alcalinidade suficiente, eu jogo o coagulante, o pH não cai, porque a alcalinidade está fazendo o papel dela, funcionando como um tampão, segurando esse pH dentro da faixa ideal, e o meu coagulante faz todo o efeito necessário, clarificando a água. Portanto, senhor técnico, não só técnico, né? Nesse canal tem aparecido operador, tem aparecido gente de curso superior, que honra. Portanto, senhor telespectador, para que a coagulação aconteça de uma maneira excepcional, lembre-se, monitorar e, se necessário, corrigir o pH e a alcalinidade, beleza? O pH não pode cair demais e o pilar que vai sustentar esse valor é a alcalinidade. E existem no mercado vários produtos usados para corrigir o pH e a alcalinidade. Geralmente, um mesmo produto consegue dar conta desses dois parâmetros simultaneamente, como por exemplo o aluminato de cálcio, aluminato de sódio, a cal virgem, a cal hidratada, o carbonato de sódio, o carbonato de cálcio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de sódio. Como você pode ver, existe no mercado uma série de produtos e você vai escolher o que melhor se adequa à sua situação, as características da sua água, o melhor custo-benefício, enfim. Mas em geral, nós usamos muito a cal, virgem ou hidratada, e o carbonato de sódio, que recebe um nome de barrilha. Mas existem outros, em geral, são esses os mais comuns que nós usamos para o tratamento da água. Beleza, entendi que nós temos que sempre manter o pH e a alcalinidade dentro do ideal para que o coagulante funcione. Agora eu te pergunto, quanto de coagulante eu jogo na água?
Ah, com certeza você está perguntando, dependendo da cor e da turbidez, joga-se um tantinho de coagulante X ou Y, mas infelizmente isso não é uma coisa perfeitamente linear. A água tem dezenas de características físico-químicas e microbiológicas que fazem com que a eficiência do coagulante varie muito dependendo da situação. Temperatura, gases dissolvidos, cor, turbidez, pH, alcalinidade, acidez, um monte de coisas podem alterar numa escala maior ou menor a eficiência do meu coagulante. Claro que depois de muitos anos operando ETAs, você acaba criando, a sua própria escala linear de cor, turbidez, pH e respectiva dose de coagulante. Mas o mais comum é realizarmos ensaios de jar teste. O ensaio de jar teste vai dizer para a gente qual é a melhor dose de coagulante para aquela característica da água que eu estou tratando. Se a característica da água mudar muito abruptamente, o ideal é repetir o ensaio de jar teste. Você não sabe o que eu estou falando? Você nunca ouviu falar de ensaio de jar teste? Tem bastante vídeo para você assistir aqui, hein? Acompanhe esse aqui que eu explico certinho o que é uma aula de jar teste, para que ela serve, beleza? A grosso modo, o ensaio de jar teste consiste em pegar uma amostra de água e usar diversas doses de coagulante para conseguir chegar àquela que melhor se aplica para aquela condição daquele dia da água. Então aquela dosagem depois nós aplicamos em grande escala na estação de tratamento. Se a qualidade da água mudar de uma forma muito abrupta, nós repetimos então o ensaio e encontramos a nova melhor dose de coagulante, ok? E se você está achando que cada vez que mudar a qualidade da água do rio, eu tenho que fabricar um coagulante novo com uma concentração diferente do zero, não é assim que acontece. Inclusive isso seria pouco prático. O que nós fazemos na maioria das estações de tratamento, há exceções, é fabricar o coagulante em um tanque separado numa concentração bem elevada. Quando eu jogar esse coagulante na água, vai acontecer uma diluição até o valor de dose ideal que eu preciso para aquele dia. Se a qualidade do rio piorar muito e eu precisar de mais dose de coagulante, eu aumento a vazão de uma bomba dosadora. Ela vai lançar mais produto químico na água e a concentração dele vai aumentar. Se a qualidade do rio melhorar, eu não preciso fabricar um coagulante novo. Eu diminuo a vazão da bomba dosadora, ela vai lançar menos produto químico na água, o fator de diluição vai ser menor e novamente eu consigo alcançar a dosagem ideal de trabalho. Dessa forma então, o cálculozinho que nós fazemos para ajustar a vazão das bombas dosadoras é esse aqui, ó. A vazão da bomba dosadora depende da vazão de água bruta vezes a dose ideal de coagulante para aquela situação de trabalho, dividido pela concentração do coagulante que eu fabrico dentro da minha ETA. Qzinho é igual a Qzão vezes D dividido por C. Lembrando que Qzinho é a vazão da bomba dosadora, Qzão é a vazão de água bruta, o D é a dose ideal de coagulante para aquela situação, para aquele dia, e o Czão é a concentração do coagulante que eu fabrico na minha ETA. Se ficou uma coisa muito abstrata, vamos fazer um exemplo para ver se fica um pouquinho mais fácil o entendimento? Acompanha comigo aqui, ó. Em uma ETA, o coagulante é fabricado diluindo-se um saco de 100 kg de sulfato de alumínio em um tanque com 5 metros cúbicos de água. Em determinado dia, a concentração ideal de coagulante para tratar 500 litros por segundo de água bruta é de 10 mg por litro de sulfato de alumínio. Calcule então a vazão da bomba dosadora para esse dia de trabalho. Para a gente imaginar um pouquinho o que está acontecendo, é isso. Eu vou pegar um saco de 100 kg de sulfato de alumínio, eu não, né? Existem equipamentos que vão fazer isso para mim. Lançar num tanque com 5 metros cúbicos de água e vou fabricar o coagulante numa concentração bem elevada. Depois eu vou lançar esse coagulante em 500 litros por segundo de água bruta até alcançar a dosagem ideal. E qual é então a vazão da bomba dosadora para que tudo isso aconteça, para que essa diluição aconteça? Olha só como é que a gente calcula. Primeiro, eu gosto de ajustar as unidades. Você vai fazer como você se sentir mais confortável. Eu gosto de trabalhar com miligramas por litro para concentrações. Mas você vai encontrar por aí gramas por litro, gramas por metro cúbico.
como você preferir, beleza? Eu gosto de miligramas por litro. Então, 100 quilogramas correspondem a 100 milhões de miligramas, ou 10 à oitava. 5 metros cúbicos são, na verdade, 5.000 litros de água. Portanto, concentração é massa sobre volume. Nós começamos então definindo qual é a concentração do coagulante que eu fabriquei. Então, 10 à oitava miligramas divididos por 5.000 litros de água me dão uma concentração de 20.000 miligramas por litro. Essa é a concentração do coagulante que eu fabriquei num tanque à parte. Quando eu lançar isso na água bruta, essa concentração de 20.000 tem que cair para 10 miligramas por litro. Agora que nós temos a concentração do produto que nós fabricamos, a vazão de água bruta e a dose ideal de coagulante, nós colocamos tudo isso naquela formulazinha. Então, a vazão da bomba dosadora vai ser 500 litros por segundo de água bruta, vezes a dose ideal de coagulante, que é 10, divididos pela concentração do coagulante que eu fabriquei, 20.000. E o resultado dessa conta dá 0,25 litros por segundo, 250 ml de coagulante por segundo que devem ser lançados na água bruta para esse dia de trabalho e para essa concentração ideal. Se a qualidade da água mudar, eu mudo também a vazão da bomba dosadora. Mais um exemplo para ver se a coisa fica muito mais fácil para a gente? Bora lá! Em uma ETA, o coagulante é fabricado diluindo-se um saco de 50 kg de sulfato de alumínio em um tanque com 10 metros cúbicos de água. Em determinado dia, a concentração ideal de coagulante para tratar 350 litros por segundo de água bruta é de 8 mg por litro de sulfato de alumínio. Calcule a vazão da bomba dosadora para esse dia de trabalho. Então, novamente, para a gente imaginar o que acontece, eu com a minha força hercúlea, é claro que não, né? Existem máquinas que fazem isso pra gente. Pego um saco de 50 kg de sulfato de alumínio, jogo isso num tanque com 10.000 litros de água, 10 metros cúbicos. Aquilo ali vai misturar, fabricar um coagulante com uma altíssima concentração, que depois eu vou lançar sobre a água bruta. E a concentração, que é muito alta, vai cair para 8 miligramas por litro. Então vamos começar ajustando as unidades. 50 kg eu multiplico por 1 milhão e é o equivalente a 50 milhões de miligramas, ou 5 vezes 10 a sétima miligramas. 10 metros cúbicos é a mesma coisa que 10.000 litros de água. Então, concentração é massa sobre volume, 5 vezes 10 a sétima miligrama, divididos por 10.000, resulta em 5.000 miligramas por litro. Essa é a concentração do coagulante que eu fabriquei. Quando isso cair na água, tem que ser reduzido para 8. Então, agora que eu sei a vazão de água bruta, a dose ideal de coagulante e a concentração do coagulante que eu fabrico na minha ETA, eu vou para aquela formulazinha. Qzinho é igual a Qzão vezes D dividido por C. Então, a vazão da bomba dosadora será igual a 350 vezes 8 divididos por 5.000, que resulta em 0,56 litros por segundo, 560 mililitros por segundo de coagulante a serem jogados nessa água bruta para essa condição de trabalho, beleza? Então é assim que a gente faz as alterações necessárias. Se eu precisar de mais coagulante, piorou a qualidade do rio, aumento a vazão do meu coagulante, da minha bomba dosadora. Precisei de menos coagulante, melhorou a qualidade do rio, eu diminuo a vazão da bomba dosadora para chegar nas concentrações ideais de trabalho. Joia? E aqui eu preciso só dar um recadinho. Eu falei assim que eu carrego um saco de 50 quilos, um saco de 100 quilos, e aí a gente acha que esse é o tipo de trabalho só para homens, para pessoas que conseguem carregar esse tipo de peso. Não, tá bom? Embora a gente esteja no século XXI, existem equipamentos que fazem esse trabalho pesado para nós, mas o machismo ainda existe, isso é inevitável, tá? Então fica tranquila, continua estudando para o cargo de operadora de ETA, vai procurar funções assim, fique em paz, tá bom? Você não vai precisar carregar sacos de cal. Eu quero só ver se ela vai carregar o saco da cal, eu quero só ver se ela vai carregar o saco de coagulante. Não, fica tranquila, tá joia? Presta a prova, passa, vai trabalhar, vai ser feliz, ignora esses comentários. E se você é o tipo de pessoa que faz esses comentários, desvaloriza a moça, o trabalho, só pelo fato dela ser mulher, olha,
extremamente desapontado com a sua atitude. Muda um pouco essa chave, tá? Chega, já superamos essa fase, beleza? Agora que você entendeu como que a gente pega um coagulante super concentrado e jogamos na água bruta para atingir a concentração ideal de trabalho, eu te pergunto, aonde nós fazemos isso? Em que ponto nós lançamos o coagulante? Bom, não se esqueça que o sinônimo de coagulação é mistura rápida. Sim, então nós precisamos de uma grande velocidade de agitação da água. E geralmente isso acontece na calha partial. Um instrumento que é obrigatório nas ETAs é a calha partial, cuja função principal é medir vazão. Mas, pelo próprio desenho do dispositivo, naturalmente acontece um fenômeno chamado de ressalto hidráulico. No fundo das calhas partial, existem desníveis que fazem com que a água crie uma movimentação acelerada, que nós chamamos de ressalto hidráulico. Ali é o melhor lugar para a aplicação do coagulante. Em algumas ETAs, isso vai acontecer em outros lugares, desde que haja uma boa movimentação da água. Em alguns canais, em tanques específicos para isso, usando motores misturadores. Porém, uma das vantagens de você usar a calha partial é essa. Você dispensa o uso de um misturador, você dispensa o uso de um tanque só para essa finalidade. A própria calha partial e o seu ressalto hidráulico inevitável já misturam um produto químico para a gente, acontecendo então a tal da coagulação ou mistura rápida. E agora eu preciso que você pare o que você está fazendo e foca neste momento da aula. Alerta de atenção. Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, para que a gente tenha uma boa coagulação, dois fatores são essenciais, que são pH e alcalinidade. Então nós vamos entender como que a gente corrige a alcalinidade. E ela vai depender de alguns fatores, como o produto químico que você vai usar, o coagulante que você vai usar, o produto químico que você vai usar, parte 2, ou seja, o alcalinizante que você vai usar, e também qual é a alcalinidade natural, a alcalinidade que já está presente na água bruta. Se estiver faltando, se ela for menor para a dose de coagulante que nós vamos usar, nós acrescentamos mais alcalinidade. Se ela for suficiente, geralmente podemos deixar como está, mas lembre-se também que nós não vamos usar só o coagulante no tratamento da água. Temos também outros produtos que também consomem alcalinidade, como por exemplo a aplicação de cloro, a aplicação de flúor. Então a alcalinidade tem que ser suficiente para suprir todas essas demandas. Porém, se você entender muito bem como isso se aplica na coagulação, você consegue também fazer este mesmo procedimento para o uso dos outros produtos químicos, beleza? Então eu vou começar te explicando como que a gente corrige a alcalinidade a partir dessa tabela aqui do livro Tecnologias de Tratamento de Água do Richter. Vou deixar lá no final do vídeo a referência bibliográfica também. Como você pode ver, alguns produtos consomem e outros acrescentam alcalinidade na água. Então, por exemplo, 1 mg de cal hidratada acrescenta 1,35 mg de alcalinidade. Já 1 mg de cloreto férrico consome 0,56 mg da alcalinidade. Então, na coluna de acréscimo, nós temos produtos que aumentam a alcalinidade e na coluna de redução, nós temos produtos que consomem a alcalinidade da água. Calma aí que tem essa tabela parte 2 ainda. Reforçando a ideia então, se nós usarmos o sulfato de alumínio, cada 1 mg por litro desse produto consome 0,5 mg de alcalinidade. Já o hidróxido de sódio, cada 1 mg por litro desse produto acrescenta 1,25 mg por litro de alcalinidade. Então é um balanço que nós vamos fazer. Nós vamos medir a alcalinidade natural da água, ver a dose do produto coagulante que nós vamos usar e quanto de alcalinidade vai precisar. Se o valor for menor, nós acrescentaremos uma alcalinidade artificial. Se o valor for maior, se a alcalinidade natural já suprir a demanda do coagulante, então, em geral, eu posso tratar a água sem precisar acrescentar mais alcalinizante. Porém, repito e reforço, isso é muito pouco provável, porque numa ETA nós vamos ter vários produtos químicos que também vão consumir a alcalinidade. Então, logo no comecinho nós adicionamos o alcalinizante para suprir todas as demandas, desde a coagulação
até a etapa da desinfecção, beleza? E olha só como é que isso acontece. Lembra daquele primeiro exemplo que eu passei? Que eu falei que eu ia usar para tratar a água uma dose de 10 mg por litro de sulfato de alumínio? Bom, de acordo com a tabelinha, cada miligrama por litro de sulfato de alumínio consome 0,5 mg litro de alcalinidade da água. Então eu faço uma continha. 10 mg litro vezes 0,5 resulta em 5 mg por litro de alcalinidade. Ou seja, a água bruta tem que ter pelo menos 5 mg por litro de alcalinidade. Isso para o sulfato de alumínio. Cada coagulante tem o seu respectivo valor de consumo de alcalinidade, não se esqueça. Ah, esqueci de falar, a gente mede a alcalinidade em carbonato de cálcio. Se você também não sabe o que é isso, mais uma aulinha para você assistir, beleza? Então suponha que a água que eu vou tratar tem uma alcalinidade natural de 20 mg por litro e eu vou usar sulfato de alumínio para tratar a água numa concentração de 60 mg por litro. Bom, 60 vezes 0,5, que é o consumo de alcalinidade pelo sulfato de alumínio, é igual a 30 mg por litro de carbonato de cálcio. E se a água só tem 20 para me oferecer, mas eu preciso de 30, estão faltando 10 mg por litro de alcalinidade. É aí que eu vou acrescentar a tal da alcalinidade artificial. O uso de produtos químicos como cal virgem, cal hidratada, barrilha, para elevar, para suprir esses 10 mg que estão faltando. E aí, novamente, cada produto químico corretor de alcalinidade acrescentará mais ou menos alcalinidade na mesma concentração, na mesma quantidade. A cal hidratada, então, cada 1 mg por litro dela vai acrescentar 1,35 mg por litro de alcalinidade. A cal virgem vai acrescentar 1,79 mg por litro. Já a barrilha ou carbonato de sódio, cada 1 mg litro dessa solução vai acrescentar 0,96 mg litro de alcalinidade. Certo? Então cada produto vai acrescentar mais ou menos alcalinidade na mesma concentração. E aí eu escolho qual que é aquele que melhor me atende. Novamente, para a gente poder dosar esse produto químico na água, eu também uso o cálculo de concentração, massa sobre volume, mas eu multiplico por um fator de correção. E esse fator de correção é justamente esse valor que o alcalinizante acrescenta na água. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu fabrico o alcalinizante dissolvendo um saco de 50 kg de cal hidratada em um tanque de 5 metros cúbicos. E depois eu multiplico essa concentração que é gerada pelo fator de correção, ou seja, pela alcalinidade que a cal hidratada fornece, 1,35. Então a concentração é a massa do alcalinizante, 50 milhões de miligramas, dividido pelo volume, 5.000 litros, multiplicado por esse fator de correção. E o resultado dá 13.500 miligramas por litro de concentração. Entendeu? Se eu fizesse apenas a concentração dividida pelo volume, o resultado seria 10.000 miligramas por litro, como se fosse uma relação de 1 para 1. Mas a cal hidratada não acrescenta apenas 1 mg por litro para cada 1 mg desse produto. Ela vai acrescentar 1,35. Por isso que eu multiplico por esse fator de correção. E para lançar então o alcalinizante na água bruta, o procedimento é igual ao do coagulante, com a diferença que a minha concentração foi multiplicada por um fator de correção e que a minha dose ideal agora é a diferença entre a alcalinidade natural da água bruta e o valor que eu quero chegar. Então vamos fazer um exemplo para ver se isso fica mais claro? Olha só. Em uma ETA que trata uma vazão de 500 litros por segundo, o corretor de alcalinidade é fabricado diluindo-se um saco de 50 kg de cal hidratada em um tanque com 5 metros cúbicos de água. A alcalinidade natural da água é de 20 mg por litro e deve ser elevada para 30 mg por litro, a fim de que se use uma dose de 60 mg por litro de coagulante sulfato de alumínio. Lembra? O sulfato de alumínio consome 0,5 mg por litro de alcalinidade. Então 60 vezes 0,5 dá 30 mg por litro, mas a água só tem 20. Para a cal hidratada, considere que 1 mg por litro de solução corresponde a um acréscimo de 1,35 mg por litro de alcalinidade. Este é o meu fator de correção.
Calcule a vazão da bomba dosadora de alcalinizante para esse dia de trabalho. A cal hidratada que eu estou usando tem uma massa de 50 kg ou 50 milhões de miligramas e eu fabrico isso num tanque de 5 metros cúbicos ou 5.000 litros. Quando eu divido um pelo outro, eu tenho que multiplicar pelo fator de correção, 1,35. Então eu preparei um alcalinizante de concentração 13.500 miligramas por litro. Agora, para ajustar a vazão da bomba dosadora, eu tenho todos os parâmetros necessários. A diferença é que a dose ideal não é 20 e não é 30, mas a diferença entre esses dois valores, 10. Portanto, a vazão da bomba dosadora vai ser 500 litros por segundo de água bruta, vezes 10 miligramas por litro que eu quero acrescentar, divididos por 13.500 miligramas por litro. E o resultado disso é 0,37 litros por segundo de alcalinizante, ou seja, 370 mililitros por segundo de alcalinizante. Lembrando que essa demanda é apenas para uma dose de coagulante de 60 miligramas por litro. Lembrando também que eu estou falando do sulfato de alumínio e da cal hidratada. Se você mudar os produtos químicos ou mudar as concentrações, tudo isso deve ser refeito. Exemplo 2. Uma ETA trata uma vazão de 350 litros por segundo de água bruta. Em determinado dia, a concentração ideal de coagulante cloreto férrico é de 40 mg por litro e a água possui uma alcalinidade natural de 15 mg por litro. Calcule a alcalinidade mínima requerida e calcule a vazão da bomba dosadora de alcalinizante, considerando que a alcalinidade é corrigida utilizando-se carbonato de sódio. Então eu mudei o coagulante e mudei o alcalinizante. Para saber a alcalinidade mínima requerida, eu vou multiplicar a dose de trabalho pelo consumo de alcalinidade. Então, 40 mg por litro multiplicados por 0,56 resultam em 22,4 mg por litro de alcalinidade. Mas, nesse exemplo, a água só tem 15. Existe uma diferença de 7,4 mg por litro, que é o que nós vamos acrescentar artificialmente utilizando o carbonato de sódio. Partindo agora para o alcalinizante, o carbonato de sódio vai acrescentar 0,96 mg por litro de alcalinidade. E isso também não sou eu quem estou afirmando, mas aquela tabelinha. Então a concentração reajustada com o fator de correção vai ser 100 kg de carbonato de sódio ou 100 milhões de miligramas, divididos por 5 metros cúbicos de água ou 5.000 litros, multiplicados por esse fator de correção 0,96. E o resultado disso é 19.200 miligramas por litro. Isso é a nossa letrinha C na concentração para aquela fórmula que nós vamos usar agora. A vazão da bomba dosadora de alcalinizante, então, será a vazão de água bruta, 350 litros por segundo, vezes a necessidade de acréscimo de alcalinizante, 7,4 miligramas por litro, divididos pela concentração do alcalinizante que eu fabriquei com o fator de correção, 19.200. E o resultado disso é 0,13 litros por segundo de alcalinizante, ou 130 mililitros por segundo. Beleza? Então lembre-se, essas condições são para esse exemplo. Usando cloreto férrico, numa concentração de 40 mg por litro, para uma vazão de água bruta de 350 litros por segundo, sendo que a água bruta tem uma alcalinidade natural de 15 mg por litro. A alcalinidade mínima requerida era de 22,4, mas a água só tem 15. Então eu vou acrescentar 7,4 com carbonato de sódio, numa concentração corrigida de 19.200 mg por litro. Para que toda essa magia aconteça, eu vou lançar este produto na água numa vazão de 130 ml por segundo. Beleza? Precisou de maior concentração? Aumento a vazão. Precisou de menos concentração? Diminuo a vazão da bomba dosadora. Caminhando então para o finalzinho da aula, nós temos os auxiliares de coagulação, ou seja, produtos que vão corrigir eventuais problemas na coagulação. Então, se o pH está muito baixo, já falamos da cal, da barrilha. E se o pH estiver muito alto,
Nós usamos, por exemplo, o ácido clorídrico ou o ácido sulfúrico para reduzir esse pH para a faixa de trabalho. Temos também, por exemplo, o carvão ativado, que remove gosto e odor da água, características que a coagulação não remove completamente. Podemos também usar o cloro como um pré-oxidante, numa etapa chamada de pré-oxidação ou pré-cloração. O ferro e manganês não são muito bem removidos também no processo de coagulação quando eles estão dissolvidos na água. Então a pré-cloração, a pré-oxidação, vai precipitar esses metais e aí sim o coagulante consegue removê-los da água. Temos também polieletrólitos e sílicas que vão servir como pesos, vão fazer com que o floco fique maior, mais pesado e desça para o fundo mais rapidamente. Isso é mais comum quando a água tem pouca cor e pouca turbidez, porque essa é a água de mais difícil tratamento. A falta de colóides faz com que não exista a nucleação, com que o coagulante não consiga se ligar a quase nada, então nós não temos flocos grandes, pesados, e aí nós entramos com as sílicas ou com os polieletrólitos. E não se esqueça do que o tio Ben disse para o Peter Parker quando ele estava descobrindo seus poderes de aranha. Ele disse: With great power becomes great responsibilities. Ou seja, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você não vai sair jogando coagulante de qualquer forma, de uma maneira indiscriminada. Lembre-se, isso é um produto químico, então isso pode causar problema na saúde das pessoas, ok? Existem até trabalhos que relacionam mal de Alzheimer com o consumo de alumínio durante longos períodos da vida. E o sulfato de alumínio é um dos principais coagulantes que nós usamos no tratamento da água, beleza? Então nada de uso indiscriminado, apenas o necessário e o suficiente para a clarificação da água, tá joia? Chegamos no fim dessa aula. Eu acho que eu consegui falar tudo o que deveria ser falado sobre coagulação. Se alguma coisa ficou de fora, se eu falei alguma bobagem, deixe aqui nos comentários, por favor. E vou aproveitar também para falar que, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho o meu e-book, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E se você gostou, se você achou interessante, peço gentilmente que você curta, compartilhe, comente, pois isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para vocês. Por hoje é só, obrigado para você que aguentou até aqui, um abraço, um beijo e um queijo e até nossa próxima aula.